Esse vídeo aqui é principalmente para quem está querendo se formar em geologia e quer saber em quais universidades ou faculdades esses cursos são ofertados e talvez queira alguma orientação para decidir em qual universidade ou faculdade estudar. Na primeira parte do vídeo eu vou passar pelos cursos de geologia que existem no Brasil e na segunda parte, que eu acredito ser a mais importante, eu vou discutir um pouco sobre quais eu acho que são os fatores importantes de serem considerados na hora de escolher uma universidade. E para quem é novo por aqui, meu nome é Vitor, sou geólogo de formação e sempre que a vida me permite eu faço algum vídeo por aqui para compartilhar um pouco da minha experiência. E bora lá então! De acordo com o site da Sociedade Brasileira de Geologia, existem 32 cursos de geologia no Brasil e 3 cursos de engenharia geológica. E sobre quais que são as universidades e faculdades que têm esses cursos aqui no Brasil, nós temos 6 na região norte. Eu não vou ficar passando de um por um aqui, mas se vocês quiserem olhar, vocês podem pegar, dar um pause no vídeo e olhar com mais atenção. Mas são 6 aqui na região norte. Na região centro-oeste tem um curso em 3 instituições diferentes. Na região nordeste tem um curso em 6 instituições diferentes. Na região sudeste, que é onde mais tem, né? Tem 14 instituições diferentes, que são aqui a UniBH, o Instituto Federal do Espírito Santo, Faculdade do Noroeste de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, a UFOP, né, de Ouro Preto, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho e a USP, né, Universidade de São Paulo. E na região sul tem o curso em 6 instituições diferentes. E uma questão que eu acho interessante de pontuar, com base nessas informações fornecidas pela Sociedade Brasileira de Geologia, o curso de geologia ele é ofertado, na grande maioria, em instituições federais ou estaduais, né, públicas. É ofertado apenas em 4 instituições privadas, né, particulares, que são aqui na região norte a Universidade da Amazônia, no sudeste a UniBH e na Faculdade do Noroeste de Minas, e na região sul na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, na Unicinos, que é o que eu coloquei aqui também. E outra questão que eu acho interessante de conversar é essa questão dessa diferença entre os cursos de geologia e os cursos de engenharia geológica, né? Se existe alguma diferença e se ela existir, qual é essa diferença? E para ter mais embasamento, né, eu dei uma pesquisada aqui, eu encontrei 2 principais normas, né, uma lei de 1962 e uma resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia de 1973, e essas normas trazem as atribuições dos geólogos e dos engenheiros geólogos e, segundo elas, as atribuições são exatamente as mesmas. Então, legalmente, não existe diferença de atribuição entre uma pessoa formada em geologia e uma pessoa formada em engenharia geológica. Mas, além disso, peguei e dei uma olhada na estrutura curricular de alguns desses cursos que recebem o título de engenharia geológica, comparei com o que foi a minha experiência na UNB e, de forma geral, eu vi que as grades curriculares, né, as disciplinas que fazem parte do currículo são muito parecidas, mas eu observei que os cursos que recebem o título de engenharia geológica podem ter uma quantidade maior de disciplinas com foco em mecânica dos solos, mecânica dos fluidos, geologia de engenharia e geotecnia, que provavelmente não é uma questão unânime, devem ter outros cursos que recebem o título de geologia e ainda assim tem uma quantidade grande de disciplinas nessas temáticas, mas de forma geral a diferença que eu observei foi essa, que cursos que recebem o título de engenharia geológica têm uma carga maior de disciplinas tratando desses temas relacionados a essa questão mais de geologia de engenharia, de geotecnia. Então, em resumo, legalmente as atribuições são as mesmas para as 2 formações, mas me parece que o pessoal formado em engenharia geológica vai se formar um pouco mais habituado a trabalhar com atividades vinculadas ali à construção civil. E se vocês quiserem olhar com mais calma onde que tem esses cursos de geologia no Brasil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa página aqui do site da Sociedade
Sociedade Brasileira de Geologia, que é de onde eu tirei aquele quadro da planilha em Excel para mostrar aqui para vocês. Voltando aqui então, indo para a parte que eu acho mais interessante, que talvez eu mais tenha o que agregar nesse vídeo aqui, que é uma sugestão de como escolher qual universidade, qual faculdade cursar geologia para quem tem essa possibilidade de escolher mais de uma. Então, eu listei aqui 4 principais itens para serem considerados. A primeira aqui, mais óbvia também, é em relação à proximidade com o local de residência da pessoa, porque se você mora na cidade que tem essa universidade ou eventualmente tem alguma família próxima, os custos, né, de se manter vão ser muito menores e isso certamente é um auxílio ali para conseguir se manter durante a graduação. E eu coloquei aqui essa questão da UFC e da UFOP porque foram questões que lá atrás, quando eu estava pensando em fazer geologia, me passou pela cabeça a ideia de fazer na UFC, no Ceará, né, ou na Federal de Ouro Preto. No caso da UFC porque eu tinha família lá e Ouro Preto por ser uma cidade que está envolta nessa questão da geologia dentro de um estado também e tem a pesquisa mineral e a geologia muito forte, né? Mas eu era de Brasília na época, tinha a UNB, que é conhecido como um dos melhores cursos de geologia do Brasil, então não fez muito sentido eu sair de lá para outro lugar, sendo que eu já tinha a UNB próxima ali de mim, que facilitaria muito essa etapa, né? Sem precisar de alguma transição muito grande. E a segunda questão que eu acho importante avaliar é identificar qual é o seu interesse na geologia. Se você quer estudar geologia porque tem interesse e quer trabalhar com petróleo, com mineração, com paleontologia, com meio ambiente, com risco geológico, crateras de impacto, seja lá o que for. Sabendo qual é a sua área de interesse, a minha sugestão é acessar o site dessa universidade e dar uma olhada na grade horária e no currículo. Até coloquei aqui no link da Sociedade Brasileira de Geologia, tem essas opções aqui, de clique aqui, que você vai para o site das universidades e lá no site delas você consegue normalmente ter acesso às grade horária, quais são as disciplinas que fazem parte do curso, né? Às vezes quais são os laboratórios que existem aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Pará, aqui a gente tem acesso à grade curricular do curso de Geologia. E ao entrar aqui eles mostram, né, os semestres, eu imagino que sejam, cada semestre quais que são as disciplinas que fazem parte de cada semestre. Então, de forma geral, pelo que eu já olhei de outras universidades, a estrutura curricular não costuma ser muito diferente, mas você consegue identificar às vezes que algumas universidades têm mais disciplinas voltadas para alguns temas do que outras. Por exemplo, olhando aqui na Universidade do Pará, eu me lembro de ver aqui no final que eles tendem a ter muitas disciplinas voltadas para essa questão de mineração. Por exemplo, introdução à prospecção geofísica. Para mim, isso daqui está voltado à mineração. A gente tem aqui também economia mineral, processos de formação de depósitos minerais, exploração mineral, geologia e lavra de mina, prática integrada de campo em geologia dos depósitos minerais, geologia dos recursos minerais. Então eu vejo aqui que principalmente no final do curso de geologia deles, eles têm um foco bem grande nessa parte de mineração. Enquanto dependendo se você olhar talvez algumas outras universidades, pode ser que você veja alguma que tem uma quantidade maior de disciplinas voltadas para o petróleo, talvez uma quantidade maior de disciplinas voltadas para paleontologia. Então, eu acho que pode ser interessante dar uma olhada nessa grade curricular para ajudar a escolher a universidade com base no seu interesse na geologia. Porque vamos supor que é uma pessoa que tem muito interesse em ir para a geologia por conta de petróleo. E aí você vai parar em um local que às vezes não tem uma disciplina específica sobre petróleo ou que tem pouca coisa sobre o tema. Então, não que seja uma coisa que seja impeditivo de depois acabar indo trabalhar com petróleo, mas é interessante você ter como disciplinas obrigatórias da grade horária algumas disciplinas que tratam do tema do seu maior interesse na geologia. E a outra questão também vinculado a isso seria descobrir se existem laboratórios na universidade que trabalham com o tema do seu interesse. Até porque muitas vezes os locais que a gente tem mais disponibilidade de estágio, isso com base na minha experiência e de pessoas que estavam cursando geologia comigo, a gente tem muito mais acesso a estágios nos laboratórios da própria universidade. Então,
vamos supor, uma pessoa que tem vontade de trabalhar com paleontologia, até porque por ser uma área que é difícil de você conseguir estágio que não seja dentro da universidade. Se você está em uma universidade que tem um laboratório de paleontologia, você tem mais chance de conseguir durante a graduação fazer algum tipo de pesquisa e já ir conhecendo melhor essa área durante a graduação. O mesmo vale para o pessoal que tem mais interesse em petróleo, talvez o pessoal também que tem mais interesse em mineração. Então, você ter algum laboratório mais vinculado à área do seu interesse pode te facilitar a já começar a ter algum contato na sua área de maior interesse durante a graduação. E aí, só reforçando aqui, como eu já falei, todos os sites e links que eu estou mencionando, por exemplo, para acessar o portal aqui com as universidades, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e inclusive eu vou inserir também o link para um livro chamado Pré-Sal, a Saga, que é um livro de fácil leitura, a pessoa não precisa ser da geologia, ser formado em geologia para conseguir lê-lo. Ele é escrito por um geólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem um primeiro capítulo que é só sobre a formação dele e os primeiros anos de trabalho na Petrobras. E uma boa parte desse capítulo, inclusive, tem como ser lida gratuitamente se você acessar o link na descrição e clicar na opção de dê uma olhada. Então é possível ler pelo menos uma boa parte desse capítulo de forma gratuita. E aí, caso você se interesse e queira comprar o livro também, usando o link aqui da descrição, vocês conseguem me ajudar a continuar produzindo vídeo aqui para o canal. E o terceiro item que eu coloquei aqui para ser considerado nessa avaliação na hora de escolher uma universidade ou uma faculdade é o contexto tanto geológico quanto econômico da região próxima à universidade que você escolheu. Voltando de novo, se o seu interesse é em trabalhar com petróleo, vai fazer sentido optar por estar próximo a locais onde há exploração de petróleo. Isso tanto porque durante a graduação você vai tender a conhecer melhor a geologia da região próxima a onde você está morando e onde fica a universidade, porque vão ser os locais que você vai conseguir visitar com mais facilidade e assim como você vai estar mais próximo de empresas que atuam nessa área. E isso aumenta a sua chance de conseguir estágios na sua área de interesse, e agora pensando em estágios fora da universidade, né, em empresas que atuam na área, além de te facilitar essa questão de conhecer pessoas, né, fazer o famoso networking, de conhecer gente que está atuando na área que você quer acabar atuando. Então, por estar próximo de onde essas empresas estão, você tem mais chance de acabar conhecendo o pessoal que está lá dentro e isso no futuro também pode ajudar a conseguir alguma posição em alguma empresa simplesmente por conhecer gente que já está lá dentro. E voltando aqui para a questão de conhecer melhor a geologia da região, é aquilo que por mais que você vai conhecer, independente do local que você vai estudar, você vai conhecer os conceitos, vai conhecer os métodos, os procedimentos dentro da geologia, mas a geologia é uma atividade, é um curso, né, uma ciência que envolve muito essa ida a campo, visitar afloramentos, conhecer os locais. Então, usando ali minha situação como um exemplo, né, eu me formei na Universidade de Brasília, então eu conheci e visitei muitos afloramentos no Distrito Federal, em Goiás e principalmente também no sul de Tocantins, mas eu não visitei afloramentos e não fui conhecer pessoalmente a geologia do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu acabo conhecendo menos as bacias sedimentares petrolíferas e acabei conhecendo muito mais a geologia ali próxima do Distrito Federal, empresas de mineração que atuam ali perto. Então, a gente acaba, por conta da universidade que a gente estuda, ficando muito mais familiarizado com a geologia da região próxima ao local em que a gente está estudando. E outra sugestão aqui seria de conversar com os centros acadêmicos, os CAs, né? Que eles são grupos, né, que representam os estudantes de um determinado curso, porque eu só consigo falar sobre como que foi a experiência de estudar na UNB, estudar geologia na UNB. Eu não consigo falar sobre como que foi, como que está sendo a experiência de estudar geologia em outros cursos de outros locais. Então, se você for ali no Instagram e pesquisar, por exemplo, por CA Geologia, e vai aparecer já a sugestão do Instagram do CA de Geologia de diversas universidades diferentes. Então, por ali eu acho que pode ser que tenha uma abertura de conversar com o pessoal que está atualmente estudando geologia e conhecer pela vivência deles como que está sendo a experiência de estudar geologia naquela universidade. Até porque o pessoal que já está estudando geologia talvez vai conhecer melhor que alguém que ainda não começou sobre essa questão do contexto geológico e econômico da região próxima à universidade. Então pode ser que consiga até dar uma orientação e dar um norte em relação a essas outras questões também.
E aí, concluindo, apesar de achar interessante considerar essas questões e de realmente entender que podem ajudar a escolher uma universidade mais alinhada com seus planos e interesses, eu acho importante ressaltar que nenhum desses fatores é absolutamente determinante, que aprendendo os conceitos-chave, os conceitos mais importantes da geologia, que você vai aprender independente da universidade, sempre tem espaço para fazer esse direcionamento por conta própria, mesmo durante o curso ou mesmo profissionalmente depois da universidade. E você pode fazer esse direcionamento caso a universidade que você estudou não tenha um foco muito grande na sua área de interesse. Então é isso que eu queria trazer aqui hoje. Para fechar, eu vou deixar aqui como sugestão um vídeo que eu fiz já há um bom tempo falando sobre como foi a minha experiência na graduação de Geologia na UNB. E até a próxima!